A paz do Senhor para a sua vida, que a graça do Senhor alcance você e a sua família. Se inscreva no canal. Se você gostar desse vídeo, dá aí um joinha pra gente. Nós queremos continuar divulgando a palavra de Deus, propagando o Evangelho. A palavra de Deus como ela é, sem rodeios. Eu quero ler em Lucas capítulo 4, versículo 6, a seguir. E disse-lhe o diabo: Dá-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Culto antropocêntrico. O que é isso? Antropo vem do grego, que quer dizer homem. Quando falamos de culto antropocêntrico, é quando o homem é o centro do culto. Mesmo que nós temos o pretexto de adorar a Deus, ou quando a prioridade no culto é o homem, mesmo que nós usamos o nome de Deus, ou o nome de Jesus, ou do Espírito Santo. Essa é uma questão tão séria e tão sutil que muitas vezes nós não percebemos. Muitas denominações, elas são identificadas pelo nome da liderança, pelo nome do líder, daquele bispo, apóstolo, pastor, reverendo e outros nomes que a Bíblia nem diz, mas estão criando para enaltecer as pessoas. Um dia desse, um pastor disse que ligou para uma residência, para uma pessoa, para um pastor, e perguntou se tal pastor estava naquela casa, estava em casa. A esposa dele disse: não, ele não é pastor, ele é bispo. Ou seja, a mulher entendeu que ser bispo é superior a pastor, logo o pastor deveria considerar o seu esposo, como alguém mais importante, um título mais importante do que de pastor. Nós não sabemos aonde é que encontraram essa ideologia dessa importância de bispo acima do pastor, sendo que são quase palavras como sinônimos no Novo Testamento. Nós percebemos que muitas vezes estamos em um culto religioso e tem a sua liturgia, e nós sabemos, eu estou falando num sentido geral, não estou falando de onde eu congrego, estou falando num sentido geral. Muitas vezes nós já sabemos o que vai acontecer. A prioridade muitas vezes é em agradar as pessoas que faz parte daquele culto. Preste bem atenção. É normal lideranças dizerem que na igreja a prioridade é a pregação da palavra, onde nós entendemos que vamos ouvir a voz de Deus através da pregação. Mas poucos são os lugares, eu nem me lembro onde, que já passei, que a palavra é prioridade. Às vezes até a oração é prioridade. O louvor, ou a música evangélica é prioridade. E outras coisas que compõem o culto, os rituais. Mas a palavra de Deus, na maioria dos púlpitos das nossas igrejas evangélicas, não é prioridade. Por exemplo, nós temos nas igrejas tantos departamentos e cada dia mais as igrejas estão criando mais departamento e está usurpando o espaço da pregação. Então o pregador, é comum o pregador ele receber o microfone em muitas igrejas às 8h30 da noite, sendo que o culto termina às 9h, pelo menos em tese. O culto termina às 9h e tem coragem de se passar para o pregador às 8h30. Como que podem uma igreja
cheia, superlotada, muitas vezes num culto público, um pregador expor a palavra de Deus com graça, com entendimento, explicando, levando a compreensão das Sagradas Escrituras em 30 minutos. É muito pouco. Entretanto, se nós contabilizarmos o espaço do cântico, que a maioria deles não são de louvores, eles tomam 1 hora, 40 minutos, coreografias, crianças, grupo de varões que estão criando agora também este modismo, grupo de pandeiro, coreografia, tem o ciclo de oração, que é o mais tradicional, e também a mocidade, e alguns lugares tem também o de adolescente. Enfim, nós não temos como sobrar tempo mesmo para a pregação. Ou seja, na prática, nas igrejas evangélicas, pelo menos onde passo, vou pregar, não é prioridade. Se fosse prioridade, quando chegasse o momento da pregação, ficaria a pessoa sem cantar para ouvir a palavra de Deus. Não é o que acontece. Então, queridos irmãos, nós percebemos também através dos cânticos. Vocês já observaram que os cânticos eles são direcionados a pessoas? Já observaram que a maioria das nossas músicas evangélicas, que nós chamamos de louvor, são direcionados às pessoas? Nós já temos o período da pregação, que é a palavra sendo explanada para os corações. E os hinos que nós cantamos, ouvimos, a maioria deles também são de mensagens. Se o culto fosse cristocêntrico, se Cristo fosse o centro do culto como deveria ser, nós teríamos a preocupação, não apenas na oração, mas também no cantar, em expor cânticos direcionado, oferecido ou falando de Cristo. Uma outra coisa, vários trabalhos que são realizados nas nossas igrejas, eles são para resolver problema das pessoas, não para levar as pessoas a compreender quem Deus é, a conhecer a Deus, se aprofundar na intimidade e comunhão com Deus, mas a postura dos cânticos, assim como as pregações também, a postura dos cânticos é tentar garantir para as pessoas soluções de problemas, acalento para os seus sofrimentos humanos, que muitas vezes não se trata de questões espirituais, mas simplesmente humana. Eu pertenço a uma igreja que faz campanha, e nós temos um ministério também aqui em Sorocaba que faz campanha em várias congregações. Mas a maioria das campanhas que é realizadas no sentido geral, ele tenha o foco mesmo de levar as pessoas a se preocupar em conquistar coisas terrenas. Então, nós vivemos nesse paradoxo, enquanto a Bíblia diz: não buscai as coisas que são da terra, não pensai nas coisas que são da terra, mas daquelas que são do alto, daquelas que vêm de Deus. Nós falamos muitas vezes isso, a Bíblia diz e nós repetimos, mas, no entanto, muitas pregações são para resolver problemas, que não é a questão da alma e do espírito, é apenas fixação dos bens materiais nos corações. Enquanto as pessoas dizem assim, enquanto nós deveríamos, ou melhor dizendo, nós deveríamos ir à igreja a adorar a Deus, louvando, cantando, salmodiando, falando das maravilhas que Deus é poderoso para fazer, o que Deus tem feito, exaltar o seu nome, nós deixamos as pessoas com seu ego lá em cima. Parece um local de consolo pelaquilo que as pessoas perderam, ao invés de levarmos a elas a comunhão com Deus. A Bíblia diz: não se preocupe com os bens materiais, com comida, com vestimento, porque isso os gentios, ou aqueles que não conheciam Deus, que Jesus queria dizer, eles buscam. Mas antes, buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e essas coisas que nós temos a preocupação do dia a dia, que é o básico, por exemplo, a vestimenta e o alimento, e essas coisas
serão acrescentadas, mas nós fixamos na mente das pessoas as suas necessidades. As pessoas já têm seus problemas e nós reavivamos mais isso, e o interesse delas ir ao culto é preocupado com isso. Uma outra coisa também que eu observo, nós no meio pentecostal temos o hábito de darmos oportunidade para as pessoas cantarem, pregarem, contarem testemunho, dar uma palavra e dar uma saudação. E essa questão é complexa porque estamos diante de pessoas em que nós deveríamos levar mais a sério essa questão de quem está falando, a postura, o que dizer, a maturidade, para qual grupo essa pessoa está dirigindo palavra. As pessoas, nós chegamos diante do templo, lugar de adoração, pessoas com várias situações, com vários conceitos, vários problemas espirituais, e qualquer pessoa hoje serve para pregar. Não, mas porque Deus usa qualquer um? Eu sei que Deus pode usar qualquer um, mas isso não justifica que qualquer um pode pregar, até porque nós estamos falando para pessoas que têm várias necessidades, e quem está despreparado pode piorar mais a situação. Ainda quando está se falando de questões espirituais, fica mais complicada a situação. Mas por que é antropocêntrico? Porque a maioria dessas oportunidades é para agradar as pessoas, para que elas não mudem, para que elas não fiquem tristes. E em nome de um suposto treinamento e de preparo para essa pessoa, nós damos oportunidade para elas, dizendo que estamos dando chance para elas crescer, sendo que elas poderiam falar, cantar para grupos menores, em lugares mais reservados, mais fáceis de se lidar, onde a própria pessoa se sinta mais à vontade. Então, nós precisamos entender, o templo não é lá que Deus habita, mas nas pessoas que ali congrega. E neste momento de culto, precisa ser bem coordenado no sentido humano e no sentido espiritual. No sentido humano, nós precisamos ter sabedoria. No sentido humano, precisamos organizar o local para recebermos todo tipo de gente. No sentido espiritual, precisamos de preparo também espiritual, porque muitas pessoas hoje sofrem com conceitos errôneos, porque aprendeu errado por pessoas que entendiam muitas coisas erradas. Sei que ninguém é perfeito, mas nós podemos melhorar. Então o culto é direcionado a Deus e não ao homem. Então tudo que vamos fazer temos que apontar para Cristo. Temos que apontar para a sua palavra. O próprio Jesus, sendo filho de Deus, não cometeu pecado algum, mas ele disse que ele veio aqui para glorificar o Pai. Tudo que ele fazia era para a glória do Pai. Jesus tinha a intenção de levar o povo a Deus, de revelar Deus através das suas obras, através da sua vida, através do seu caráter. Então, nas suas ações, as pessoas via quem Deus é. Essa era a proposta de Jesus. A proposta de Jesus não era que as pessoas olhassem para ele e vissem ele como um super-homem, como alguém sublime, como alguém grandioso, alguém perfeito, apesar de ele ser perfeito e ser do Filho de Deus. Mas como homem, não era a postura de Jesus, não era a intenção de Jesus, não era que sua voz anunciasse nas praças e que ele fosse aclamado pelas pessoas, mas que a sua mensagem fosse ao alcance de todo, mudando história, mudando vidas, para que fossem pessoas melhores na presença de Deus, e isso refletisse no relacionamento humano. Então nós precisamos entender, nós estamos no templo, é para adorar a Deus, é para cultuarmos ao Senhor, é para servirmos ao Senhor na beleza da sua santidade. Nós podemos até cantar cânticos de mensagens, mas a prioridade é louvar. Nós cantamos muito nas nossas igrejas, comunidade, pentecostal, neopentecostal, enfim, está tudo no mesmo caminho, o modismo. Os cânticos são sempre os mesmos, a direção sempre sendo o homem. Consolar o homem, exaltar o homem, sempre falar a respeito do homem e dizer do que se faz.
Basta o que nós ouvimos nos púlpitos, as pessoas têm que dizer que ela jejuma, que ela ora, que ela consagra, que ela lê, que ela faz, acontece o tempo todo, e nós ainda temos que falar direcionado às pessoas e sempre enaltecendo o ego humano. Nós precisamos direcionarmos a palavra aos corações falando de Deus, porque por mais que tenhamos tanto entendimento, tanta igreja, tanta teologia, tantos ministérios, nós percebemos que as pessoas estão morrendo por falta de conhecer a Deus, porque nós estamos mostrando muito mais a elas o mundo, o universo humano, do que o mundo de Deus, o universo de Deus, a divindade de Deus, o caráter de Deus, quem Deus é. É por isso que hoje as pessoas estão tão materialistas, as pessoas estão se preocupando mais com o que Deus pode fazer por elas do que aquilo que Deus quer delas. Mais que Deus pode realizar ao seu favor do que aquilo que Deus espera. Porque o culto está apontando para este lado. Chave de carro, é só cura de enfermidade, é só milagre. Quem vem buscar bênção, quem é abençoado, e geralmente as bênçãos que nós falamos no decorrer do culto está associado a bens materiais, a conquista de coisas, e não a mudança de caráter, transformação de vida, brilhar no mundo de trevas. Que possamos mudar a cara dos nossos cultos. Vamos deixar que o Espírito Santo dirija a nossa vida, os nossos cultos, e não sermos mais antropocêntricos. Os nossos cultos precisam ser cristocêntrico, onde Cristo é o centro do culto, é o centro do louvor, é o centro da oração. Ele é o centro também na pregação. Falamos tanto de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, de Pedro, de Paulo, de Davi, de tantas pessoas, de Asaf, mas poucos de Cristo. Damos sempre como exemplo pessoas que Deus usou e que foram fiéis a Deus. Mas não podemos esquecer que Cristo é o centro. Compartilhe o vídeo, se inscreva nesse canal, Deus te abençoe em nome de Jesus.